Olá, meus amigos, voltei com as baterias recarregadas, descansada e vamos que vamos, né? Então tá, a história do nosso brasileirinho de hoje, eu diria que não é uma história, eu diria que é um depoimento de extrema importância para você entender um pouquinho melhor aquilo que eu sempre tenho te comentado aqui em relação à lei do dízimo, viu? Ele fala o seguinte: Olá, brasileirinha. Estou te enviando um relato de um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Pensei muito antes de te enviar este relato, pois cada um tem a sua fé e cada um segue o que crê. Depois de longos 9, 10 anos dando dízimo, aliás, devolvendo, cheguei a uma conclusão: de que Deus não deixa nenhum mandamento nem lei para devolver o dízimo em forma de dinheiro. Comecei a questionar o porquê de tantos anos dando dinheiro e a minha vida nunca fluir escancaradamente, como dizem os pastores. Sempre dei o dízimo pensando o porquê, pois não há fundamento no Novo Testamento. Pois se realmente tem que devolver o dízimo, por que a maioria das outras igrejas não guarda o sábado? Me sinto enganado por uma seita que manipula nossas mentes. Confesso que fiquei com medo de parar de dar o dízimo, pois os pastores da Universal há tantos anos colocam terror, dizendo que o devorador, o migrador, os gafanhotos iriam destruir nossas vidas e tudo mais. Vânia, eu já fui do sistema, já fui pastor. Eu pregava para as pessoas todas essas ameaças de roubar a Deus, de devorador, de 10%, de dízimo dobrado e outras heresias. Analisei a Bíblia e com coragem, sem medo de errar, tomei uma decisão. Dízimo nunca foi dinheiro. Faz um mês que estou pagando dízimo para mim e tem sobrado dinheiro. Pois antes não sobrava nada, sempre ficava apertado e atolado. Esse mês já comecei a investir o meu dinheiro, comprei coisas que estava precisando e o devorador não entrou na minha vida, nem muito menos Deus ficou chateado comigo. Me considero desigrejado. Mais uma vez repito, dízimo nunca foi dinheiro. E mesmo se fosse, seria para ajudar pessoas e não para desviar e usar para benefícios e luxos de líderes religiosos. Que Deus te abençoe muito. Continue com esse trabalho maravilhoso, desmascarando sempre esses falsos profetas. Beijão. Um beijão para você também, viu, meu querido? Ele me chama aqui de brasileirinha. Ai, que delícia! Eu sou brasileirinha e sou gauchinha. Obrigada, viu, por ter mandado aqui o teu depoimento pra gente, com a experiência que você tem como ex-pastor da Igreja Universal, em que você pagava o dízimo pensando por quê, como você fala aqui, pois não há fundamento no Novo Testamento. E mesmo assim, você pregava heresias para as pessoas, né? Dizendo que elas deveriam pagar o dízimo, porque senão, né, para o devorador, o migrador, os gafanhotos iriam destruir as vidas delas e tudo mais. Então, eu fico muito feliz por você ter tido a coragem de finalmente procurar descobrir por você mesmo por que então que você estava pagando dízimo. Eu fico feliz por você ter tido a coragem de seguir o teu senso crítico, o teu direito de pensar e de questionar. E você fala aqui, sem medo de errar, tomei uma decisão. Dízimo nunca foi dinheiro. Bom, para você que está me escutando aqui, que acompanha o canal, você sabe que eu sempre te falo sobre o dízimo e eu concordo com tudo que o nosso querido da história de hoje fala.
O Novo Testamento, ele não embasa o pagamento de dízimo como 10% do salário que você ganha, como sendo um pré-requisito para você se demonstrar qualificado para receber recompensas aí de Deus. Tem essa escritura lá em Malaquias, mas então se você segue aquela escritura que está em Malaquias, então também você deveria seguir outras leis que fazem parte do Velho Testamento, como ele muito bem coloca aqui. Tá. Aí ele fala aqui, me sinto enganado por uma seita que manipula nossas mentes. Ou seja, a Igreja Universal, a Igreja Mórmon e outras, elas te fazem acreditar que se você quiser receber as bênçãos de Deus, se você quiser ter abastança, se você quiser ter prosperidade, você precisa pagar o teu dízimo. Acontece que a minha experiência foi como a dele. Durante todos os anos em que eu paguei meu dízimo para a Igreja Mórmon, ele fala que ai, peraí, você já sabe o que eu vou te falar, né? Que eu não marquei. Isso irrita, né? Ai, tá. Tá, ele fala aqui. Não sobrava nada, sempre ficava apertado e atolado. Pois é. E agora ele diz que ele já começou a investir o dinheiro dele e que tem sobrado. É uma questão matemática. Você acostuma a fazer um sacrifício e entregar os 10% do teu salário na igreja. A partir do momento que você não entrega, vai sobrar aqueles 10% para você. Por isso que eu te falo, faz aquele sacrifício e separa, como eu faço e como ele começou a fazer também. Separa esses 10% para você, porque essa é a única forma de você receber as bênçãos do dízimo. Ele fala que nunca foi dinheiro, ou seja, o ideal seria se a gente pudesse entregar ofertas, né? Porque, claro, você vai falar para mim, não, Vânia, mas você tem que entender que a capela, a igreja tem despesas, né? Tem despesa de impostos e, enfim, para manter uma capela funcionando tem despesas. Bom, essas despesas deveriam ser pagas com ofertas dos membros. As ofertas deveriam ser algo espontâneo, deveria ser algo que você dá quanto pode, quando pode e se pode. E ele coloca muito bem aqui, se fosse, e mesmo se fosse, ou seja, em dinheiro, seria para ajudar pessoas e não para desviar e usar para benefícios e luxos de líderes religiosos. Exatamente. Na Igreja Mórmon, por exemplo, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, né? O que acontece? Para você entrar no templo, por exemplo, que é um lugar que eles dizem que é a casa do Senhor, a casa do Deus Mórmon, um dos pré-requisitos é que você seja dizimista integral. Eles fazem questão de falar que você tem que ser honesto e pagar 10% do teu salário bruto. Tudo bem. A partir do momento que você entrega o dinheiro para a igreja, acabou, você não sabe mais o que vai acontecer com aquele dinheiro. Mas eles te chamam todo final de ano para fazer o acerto anual do dízimo, que agora tem outro nome, mas é a mesma coisa. Ou seja, eles vão imprimir um extrato com cada mês daquele ano, mostrando ali quanto você pagou cada mês e quantos meses você não pagou. E o valor total ali da tua contribuição naquele ano. Seria muito bacana se a igreja fizesse também a parte dela no sentido de chegar para os membros anualmente, fazer uma reunião com todos os membros, pelo menos aqueles que pagam o dízimo, e mostrasse, sabe? Ó, tá aqui, na nossa ala, aqui no nosso grupo, foi arrecadado tanto de dízimo,
X foi usado para isso, para luz, para água, para pagar o salário do zelador, para manter a capela limpa, e isso e aquilo, tá. Essas foram as despesas, sobrou tanto. Esse valor, desse valor que sobrou, X foi entregue para tal hospital, Y foi entregue num abrigo para pessoas sem teto. Esse outro valor foi para tal orfanato. Por que a igreja não presta conta? Será que a Igreja Universal presta contas para você do que ela está fazendo com o teu dízimo? Eu arriscaria dizer que não, porque eles fazem o que o nosso querido aqui fala. E mesmo se fosse, seria para ajudar pessoas e não para desviar e usar para benefício e luxo de líderes religiosos. É óbvio. Eu já comentei aqui para você que, por exemplo, no caso da Igreja Mórmon, o alto escalão, a partir dos 70, eles são muito bem pagos para trabalhar pela igreja. Agora você, que é presidente da Sociedade de Socorro, bispo, presidente de estaca, você trabalha de graça e ainda paga para trabalhar. É ou não é? Mas eles ganham o salário deles aqui. E além disso, eu já te comentei em vários outros vídeos o capital gigantesco que a igreja tem. Sem contar que ela não só tem o capital que ela tem os investimentos que ela tem, como bens imobiliários, companhia de seguro, estação de rádio, de televisão e por aí vai, o shopping de luxo aqui no centro de Salt Lake. Não só ela tem tudo isso, como ela também ela acumula mais e ela esconde do governo, ela não paga os impostos. E se você precisar de ajuda na tua ala, você vai lá conversar com o bispo que você tá no sufoco, tá desempregado, seja lá o que for, tem alguém doente na família e você tá precisando de ajuda financeira, o que você vai escutar do teu bispo, coitado? Que ele tá seguindo o manual. Não, irmão, não é assim. Primeiro o irmão tem que pedir ajuda para a família, depois para o governo. A última opção é a igreja. Por quê? Eles não podem usar o teu dinheiro, o dinheiro que você paga de dízimo, para te ajudar quando você precisa. Não é assim, você vai ficar muito mal acostumado, né? Não pode, né? Pois é, então tá. Você tem que procurar outros recursos, porque eles vão investir o teu dinheiro. Ele fala algo aqui que... Bom, antes de entrar nesse ponto que ele coloca, muito provavelmente, se você é um dizimista integral, como eu era, talvez você esteja falando assim, bom, mas eu pago meu dízimo, eu não estou pagando para a igreja, eu estou pagando para Deus. Agora, se algum líder lá desviar, ou se a igreja desviar, fizer alguma coisa errada, aí eles vão se entender com Deus lá no último dia. Eu estou fazendo a minha parte. Essa é a perfeita mentalidade que eles precisam que você tenha para continuarem te enrolando. Como se não bastasse, existem as ameaças. Olha o que ele fala aqui, que na Igreja Mórmon é a mesma coisa. Eles colocam terror, dizendo que o devorador, o migrador, os gafanhotos iriam destruir as nossas vidas e tudo mais. Agora eu vou arriscar te falar uma coisa. Quem será que é o devorador? Talvez o devorador seja o Deus que você adora na tua igreja. Como eu já te comentei aqui outras vezes, a Igreja Mórmon tem um Deus que tem as suas regras, as suas leis, etc. O Deus da Igreja Universal tem o seu estilo. O Deus da Igreja Testemunha de Jeová, por exemplo, tem o seu próprio estilo, as suas exigências, suas leis, suas regras e tudo mais. Por que eu digo que são deuses, que cada igreja tem seu próprio Deus? Porque os fundadores dessas igrejas, eles leram a Bíblia, eles interpretaram a Bíblia da sua própria forma, e aqui da sua cabecinha surgiram esses dogmas e leis que você precisa seguir, e eles alegam que essas leis vêm de Deus, o Deus do cristianismo.
Agora, se você parar para pensar, apesar de todas essas igrejas se dizerem cristãs e adorarem o Deus do cristianismo, aqueles deuses não poderiam ser mais diferentes um do outro. Então, eu acho que o devorador é o Deus que você adora, como no caso da Igreja Universal, que o nosso querido coloca aqui, como no caso da Igreja Mórmon, o Deus Mórmon. Por que eles são devoradores? Porque eles estão comercializando bênçãos com você. Você quer ser abençoado, você quer prosperar, você quer que as coisas deem certo na tua vida, que você, que você tenha sucesso financeiro. Me entrega aqui o teu dízimo. Então você está comprando as bênçãos desse Deus, né? Então ele é um comerciante, o Deus que você adora na tua igreja é um comerciante, só que ele é pior do que um comerciante, porque quando você vai comprar alguma coisa, você entrega o dinheiro e recebe a tua mercadoria, é ou não é? Você sabe exatamente o que você está pagando e o que você está recebendo em troca. Tudo bem. Agora o Deus da tua igreja não, ele te promete, ele te promete, desculpa, peraí, né, muita calma nessa hora. Ele te promete bênçãos que nunca vem. Assim como o nosso querido fala muito bem aqui. Não sobrava nada, nada. Sempre ficava apertado e atolado, pagando dízimo. Eu também. Porque se você está pagando fielmente teu dízimo e não está sendo abençoado, calma, você precisa ter paciência. Deus está testando a tua fé. Esse é o Deus que eles criaram para você adorar e acreditar. E entregar dinheiro e fazer transações comerciais com esse Deus que te dá o calote, porque as bênçãos não vêm coisa nenhuma. Você que parou de pagar o dízimo como eu e o nosso querido da história de hoje, conta pra gente como é que foi, ou tem sido. Conta pra gente. Se você agora não vê bênçãos que antes, quando você pagava o teu dízimo ali, ó, com sacrifício suado, você não recebia. Sabe o que eu desejo pra você que tá assistindo esse vídeo ou escutando? Eu desejo que você, como o nosso brasileirinho querido de hoje, que você também questione. Que você também estude a Bíblia como ele estudou e chegue às suas próprias conclusões. Ele já chegou às conclusões dele, eu já cheguei às minhas. E que você possa chegar às suas próprias conclusões e siga o teu instinto, siga o teu coração. Porque enquanto você sacrifica, só quem está se dando bem são os mercenários e charlatões da fé, que criaram deuses de barro para você adorar e se sacrificar. Talvez você esteja entregando o teu dinheiro para o devorador, porque ele nunca está satisfeito, ele quer sempre mais. Ele quer o teu tempo, os teus talentos, os teus bens, obviamente, e a tua energia. E se as bênçãos não vêm, ou você não está entregando com fé, ou não é hora ainda, você precisa ter calma, ter paciência. O que valem as coisas materiais aqui da terra se você vai ter o reino, ele dá o reino de Deus, sei lá o que lá, tem a vida eterna, não sei mais o que. Então você está comprando também, né? Está pagando já o financiamento do teu lar eterno. Tem que ser com dinheiro, tem que ter sempre dinheiro envolvido. Pequenas igrejas, grandes negócios, como alguém já comentou aqui em um dos meus vídeos. Grandes igrejas, melhores negócios. Cuidado, é você que sustenta esses charlatões e mercenários da fé, porque o Deus do cristianismo, aquele que eu espero que seja verdadeiro, que exista, ele quer tuas obras, ele quer teu coração, ele não deveria precisar do teu dinheiro. Agora os deuses que os homens criam, opa, não tem melhor negócio. Pensa, tá? Pensa e chega às suas próprias conclusões, viu? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Estamos de volta toda semana, viu? Falamos na próxima. Tchau, tchau.